Obrigada, Raquel, pela introdução aí. Obrigada também pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, nessa comunidade que está se fortalecendo e crescendo. Eu, eu vou compartilhar com vocês hoje um pouquinho daquilo que eu venho aprendendo também ao longo da vida, também venho aprimorando, também venho aprendendo, e vou compartilhar com vocês alguns desses aprendizados. Eu tentei colocar isso de uma forma bem sucinta, de uma certa maneira. Eu já fiz essas apresentações em algumas empresas, então ela estava bem direcionada para o ambiente corporativo, mas eu tentei trazer o máximo aqui para o nosso contexto de mulheres, né? E para a gente começar, eu não sei o que cada uma viveu hoje, como foi o dia de cada uma, eu vou colocar uma música aqui, bem rapidinho, assim, é coisa rápida. E eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e ouvir essa música e prestar atenção na sua respiração. Respirar pelo nariz, soltar pela boca e fazer isso umas 8 vezes bem profundamente, tá? Esse exercício, assim que eu terminar de fazer, eu vou explicar para vocês por que que eu fiz. Eu vou compartilhar uma música aqui, vamos ver se vai dar certo. Que instrumentos você ouve na música? Imagina que já não sei como vocês entenderam, mas agora você tem a oportunidade de começar. Respira, solta o ar, pode abrir os olhos. Todas fizeram? Então, como eu gosto já desse tipo de música, então para mim já me traz assim realmente só o fato de fechar os olhos e respirar e escutar a música, parece que eu já fico um pouco mais concentrada. Isso foi para mim, né? Não sei Uhum. para as outras. Eu me senti fora daqui, fora do meu cotidiano, da minha rotina. É como se eu tivesse sido transportada para um outro lugar, assim, mais mágico, mais alegre, mais leve. Que bom, que bom. Essa era a intenção, justamente, a sinfonia de Bach, ela limpa o nosso hipotálamo. Então, é como se você desse uma zerada no seu dia, né? Depois de tudo que você viveu, de tudo que você, de todas
o estresse aí, enfim, a correria do dia a dia, é mesmo para dar uma pausa e começar do zero, para a gente conseguir se concentrar aqui nesse momento. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, e se em algum momento vocês quiserem escrever alguma coisa no chat, talvez eu não veja, mas aí a Raquel vai vendo e vai falando, e ao final a gente abre para conversar um pouquinho, tá? Eu vou tentar correr, assim, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu sei que esse horário também tá todo mundo cansado e, e tudo mais, mas não posso deixar de apresentar nada daquilo que eu preparei para vocês, porque realmente eu fiz um bom compilado. Bom, eu fui chamada aqui hoje para falar um pouquinho sobre comunicação assertiva e também comunicação não violenta, né? Eu sugeri esse tema para a Raquel porque é um tema que a comunicação em si, né, ou a falta de comunicação, ou uma comunicação agressiva, ou uma comunicação passiva, muitas vezes aparece com frequência na clínica, em relação a conflitos familiares, conflitos conjugais, conflitos nos relacionamentos de trabalho, de amizade. Então, acho que esse é sempre um tema que a gente pode explorar um pouco mais. Vou me apresentar rapidinho para vocês, porque também acho importante, né, vocês saberem quem sou eu. Meu nome é Aline, eu tenho 44 anos, eu atuo como psicanalista, sou bacharel em secretariado executivo bilíngue e pós-graduada em psicanálise pela Unítalo, em constante evolução. Por que em constante evolução? Porque a psicanálise é isso, é um bichinho que pica a gente e você não para de estudar e se aprofundar nunca mais. Sou entusiasta pelo comportamento e desenvolvimento humano, é uma área que sempre me brilhou os olhos, assim, e sou promotora do autoconhecimento, porque acho que o autoconhecimento, ele empodera. Quando você se conhece, você tem poder sobre as suas decisões, sobre as suas ações, enfim, vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. E também sou mentora de inteligência emocional pela SANAP-E. Depois, se vocês quiserem entrar no site da SANAP, a SANAP é uma consultoria de inteligência emocional, nós somos representantes de de um maior centro de inteligência emocional do mundo, tá? E nós, dentro da SANAP, nós temos mentorias individuais, programas de mentorias individuais, temos programas de mentorias para lideranças, para empresas, então, tem uma série de programas ali dentro da SANAP, que qualquer uma de vocês tem interesse ou querendo levar para as empresas onde vocês trabalham também, a gente tem um programa personalizado para cada necessidade. E por que falar sobre comunicação, né? Por que eu escolhi também esse tema, né? Porque a comunicação, ela é uma coisa, uma estratégia, né? Que pode levar a pessoa tanto a alcançar a reputação, quanto ao descrédito. Então, dependendo da forma que você comunica, o que você fala, como você fala, você pode impor respeito em uma determinada situação, em um determinado contexto, né? Ou também causar descrédito. E um outro fator é que, para a mulher do futuro, comunicar-se não é só uma competência, ela é uma ferramenta de liberdade, de protagonismo e de cura. Por quê? Porque a mulher que sabe se comunicar bem, que tem inteligência emocional e sabe se comunicar bem, ela tem essa arma nas suas mãos.
né? E por que que eu falo a mulher do futuro? Porque nós somos as mulheres do futuro, né? Nós somos as mulheres, nós somos as mães da futura geração, enfim, e somos nós. Isso está em nossas mãos também. E eu gosto muito desse slide, porque ele fala sobre a diferença entre ser grosseiro, né, a diferença da grosseria para a assertividade, né? A assertividade não é grosseria, né? Ela está muito mais relacionada a uma objetividade, ao exercício da empatia. Então, a gente vê que tanto nas empresas como pessoas, né, em geral, pessoas profissionais que têm a comunicação assertiva, eles são mais autênticos. As pessoas que têm a comunicação assertiva são mais autênticas. E a autenticidade é uma coisa que é muito importante. E eu acredito aqui que nesse grupo tem se falado sobre autenticidade também, né? Então, é importante que as expressões estejam sempre alinhadas com o discurso, né? Porque existem os conteúdos verbais e os conteúdos não verbais também, que são conteúdos da mensagem e aspectos fundamentais para o desenvolvimento dessa assertividade. Eu vou dar dois exemplos aqui, eu coloquei no slide dois exemplos, é, de uma frase, né, sem assertividade e uma frase com assertividade. Então, sem assertividade, né, você é sempre o mesmo, você nunca avisa quando vai se atrasar, não se importa comigo ou com a nossa casa, eu já cansei de ficar te esperando como uma idiota, né? Alguém se identifica com essa frase? E aí, uma frase dizendo a mesma coisa com assertividade. Quando você chega depois das 20 sem me avisar, eu me sinto ansiosa e desvalorizada, porque eu preciso de previsibilidade para organizar a nossa noite juntos. Você estaria disposto a me mandar uma mensagem se você perceber que vai se atrasar? Eu sei que, a princípio, parece que, não, que é impossível falar desse jeito, ou é surreal no nosso contexto, né, cotidiano. Mas não é, porque aqui, ó, com assertividade, nessa frase com assertividade, ela está sendo direta sobre o que ela precisa. Ainda que pareça ser agressivo, não é, porque ela está sendo direta, educada e dizendo o que ela necessita naquele momento. Tudo bem até aí? E quando a gente conversa, quando a gente está num diálogo, né, temos os conteúdos não verbais e os conteúdos verbais. E quais são essas aptidões verbais, né? O conteúdo verbal da mensagem. Ela precisa ser clara, ela precisa ser concisa, específica, né? O que é isso? Vou dar um exemplo, né? Uma frase clara. Você pode guardar o celular durante as refeições? Ou então no contexto do nosso trabalho, né? O relatório já está pronto? Vou dar um outro exemplo. Em casa, para o marido. Ou para os filhos, né? Você pode lavar a louça hoje à noite? Calma que vocês vão entender melhor esse negócio. Depois, usar frases na primeira pessoa. O que é isso? Trazer a responsabilidade para si. Você está falando por você. Então, eu me sinto irritado com a situação. Eu não gosto que você ponha o pé no sofá. Frases diretas. E falando sobre você. Ah, não é porque, é porque fulano de tal não gosta, ou então é porque eles já falaram que não gostam disso, então eu também não gosto. Enfim, ser direto e falar por você. Empatizar é o quê? Ter empatia, né? Empatia, ouvir com empatia, né? Compreender
como quando uma situação é complexa e, e rever as suas exigências, né? Mas é se colocar muito no lugar do outro, tentar realmente entender as dores daquela pessoa, né? Por que que ela está falando daquele jeito? Por que que ela, que ela está passando? Será que eu posso me sensibilizar com o que ela está passando, né? A empatia, ela é diferente da simpatia, né? A simpatia é você falar assim, ah, você não está bem hoje, sinto muito, né? E fica por isso mesmo. Agora, a empatia, ela não, é como você calçar os sapatos da pessoa, se colocar realmente na posição dela, no contexto dela, né? Poxa, o que que ela está vivendo? Por que será que ela está falando desse jeito? Que situação que está passando em casa hoje que eu não sei? Respeitar, respeito é primordial, né, gente? Não tem como ter uma comunicação eficaz e assertiva sem respeito. E também comunicar pedindo uma mudança de comportamento, quando você não gosta de alguma coisa, mas também se disponibilizar para mudar, se a mudança precisar vir da tua parte, né? Porque muitas vezes a gente aponta o erro para o outro, a culpa é sempre do outro, né? Mas e a minha parte naquela queixa que eu reclamo, né? E os conteúdos não verbais, porque tudo comunica, né? O nosso corpo comunica, a nossa imagem comunica, o jeito que a gente se coloca numa reunião, seja numa reunião de negócios, numa reunião entre amigas da igreja, ou seja numa palestra, enfim, seja em qualquer lugar onde você quiser estar, é importante observar a sua postura, né? O seu espaço. Respeitar também o espaço da outra pessoa, porque quantas vezes você está numa conversa, está conversando com alguém e a pessoa vem falando e vem se aproximando de você. E aí você dá um passinho para trás e a pessoa dá mais um passo na sua direção. A gente precisa respeitar o espaço das pessoas para conversar, né? Tem gente que não gosta de toque, né? Tem gente que gosta de conversar tocando no outro. Mas você sabe se o outro gosta, né? Você sabe se o outro te deu essa liberdade para tocar? Então, a gente precisa estar muito atento também com o conteúdo não verbal que o nosso corpo fala e as nossas atitudes também, né? Então, a postura, o espaço, os gestos, a expressão facial, o contato visual, a utilização da voz. Faz sentido, pessoal? Antes de eu ir para o próximo slide, eu quero ler isso aqui para vocês. Sabe-se que 70% do que o receptor percebe é fornecido por meio do comportamento não verbal do emissor. E esta é a principal justificativa para a necessidade de se alinhar o discurso à linguagem corporal. Outra coisa que é interessante, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas para você causar uma boa impressão, tanto de crédito quanto de descrédito, de 7 a 15 segundos são suficientes para uma pessoa fazer um juízo sobre você, né? Seja um recrutador, seja. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Aqui. Nos primeiros de 7 a 15 segundos, as pessoas já formam um julgamento sobre a sua competência, sobre a sua autoridade, só com a sua linguagem não verbal
e verbal também, né? O que o seu corpo, o que a sua imagem comunica. Em 10 segundos é suficiente para alguém tirar um juízo de você sobre a sua competência e a sua autoridade. Então, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Um outro dia eu estava fazendo uma entrevista, né? Eu também trabalho com recrutamento e seleção, e aí eu estava finalizando, a candidata já tinha sido escolhida e ela já tinha passado na entrevista, e ela ia começar no dia seguinte. E ela me mandou uma mensagem perguntando se ela podia ir de tênis, porque ela tinha visto no dia da entrevista que as pessoas lá estavam trabalhando de tênis. Eu falei para ela assim: olha, você pode ir de tênis, né? Se as outras pessoas estavam trabalhando de tênis e você se sente mais confortável, você pode ir, não é proibido, né? Mas aí eu me pergunto, que imagem você quer passar no primeiro dia de trabalho? O que você quer se impor nesse novo local de trabalho que talvez você vai passar anos da sua vida? Como que você quer que as pessoas te respeitem? E assim, dizer que a imagem não importa, não é porque eu tô de tênis que a minha competência vai ser maior ou menor. Não vai. Realmente a sua competência não vai estar na tua imagem. Mas a tua imagem vai comunicar alguma coisa. E você sempre tem que pensar o que você quer comunicar com ela, né? E aí nós temos comportamentos e comunicação passiva, agressiva e passiva e agressiva também. A assertividade, ela está justamente aí no meio, quando a gente consegue dosar entre ser passivo, né, que é sempre ceder aos desejos dos outros, ou ser agressivo, que é quando os meus desejos têm que sobrepor, sempre. Então, existe um meio termo aí, né, e é aí onde vamos ser assertivos. E, normalmente, os comportamentos não assertivos, que são normalmente os mais agressivos também, podem colocar em risco a qualidade dos relacionamentos. Acho que todo mundo já passou por isso, né? De passar por uma situação que um relacionamento foi quebrado, ou uma amizade foi rompida, ou, ou até mesmo irmãos que não se falam mais, porque por causa de uma briga, por causa de alguma coisa que não ficou muito certa, né? Algum ponto que não ficou muito certo. E algumas peculiaridades aí sobre a comunicação passiva, agressiva e também passivo-agressiva, é que os comunicadores passivos, eles são permissivos, né? Então, quem é passivo sempre cede. E quando a gente fala sobre, no contexto, né, de mulheres que amam demais, mulheres que se doam demais, né, a mulher acaba acreditando que muitas vezes amar é sinônimo de se anular, né? Mas o amor, ele não precisa doer. Você pode ser assertiva sem ser permissiva, né? E os comunicadores agressivos, eles confundem agressividade com objetividade. Então, muitas vezes, a gente está conversando com alguém, e aí a pessoa vem com aquela grosseria, dá uma patada, e você fala, nossa, precisa ser assim? E a pessoa fala, eu não sou de mimimi, não, eu vou direto ao ponto. Quem nunca conheceu alguém assim, não é verdade? Só que, na verdade, não é que a pessoa está indo direto ao ponto, a pessoa está sendo agressiva, né? Porque existe um limite entre ir direto ao ponto, com objetividade e com agressividade. E, por fim, os comunicadores passivo-agressivos, eles manipulam os outros. Por quê? Porque eles precisam reconhecer que se sentem frustrados, raivosos,
E aí, por não terem coragem de expressar esse descontentamento, eles acabam manipulando os outros, né? Então, normalmente, quando a gente convive num ambiente onde os comunicadores são agressivos, esses fazem parte daquela lista de pessoas, profissionais tóxicos. Você fala assim, esse ambiente é tóxico. Você pode ver que tem uma pessoa ali que tem esse tipo de comunicação agressiva, porque as pessoas ficam num estado de alerta, né? E então, até aqui a gente viu que ser assertivo é uma conquista que exige que o indivíduo abandone sua zona de conforto, né? E se mantenha consciente dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas ações. E para essa complexa tarefa, conhecer e praticar a comunicação não violenta, ela pode ser o melhor caminho. E para quem não conhece e nunca ouviu falar, essa é a comunicação não violenta, né? Quando a comunicação, ela é violenta, a conexão, ela não acontece entre as pessoas. E aí são construídos muros ao invés de pontes. Quando a comunicação flui, o que a gente faz? A gente conecta, né? E quanto mais violenta é a comunicação, mais separação tem, mais distanciamento. O criador da comunicação não violenta foi o Marshall Rosenberg. Ele é um psicólogo americano que estruturou esse conceito da comunicação não violenta para poder estimular o reconhecimento e a transformação de padrões indesejáveis. E aí ele apresenta a técnica da CNV como uma forma de aprimorar os relacionamentos pessoais e profissionais e resolver conflitos de forma simples e eficaz. Todo mundo aí conhecia a CNV? Alguém quer falar? É a primeira vez que ouve falar ou já ouviu falar? Eu já Eu, tinha lido o livro. eu já ouvi falar também. Eu também li um livro sobre comunicação não violenta e já vi alguns vídeos sobre. Legal. Que bom, obrigada por partilharem aí. A comunicação não violenta, ela tem como eu posso dizer, a representante, o símbolo, né, da comunicação não violenta é a girafa. E por que que é a girafa? Porque a girafa, ela é o mamífero que tem o maior dos corações e a CNV, ela é considerada a linguagem do coração. Ela também tem as orelhas grandes para poder justamente escutar com empatia, se colocar no lugar do outro, né? Ver por que que a pessoa está falando daquele jeito, por que que ela está se sentindo daquele jeito, né? Tem um pescoço longo para ver além dos julgamentos e partilhar essa consciência. E os cascos da girafa, então, como símbolo aí da CNV, expressam suas necessidades com autenticidade. A gente falando de autenticidade novamente. Porque nós podemos ser assertivas e autênticas sem dizer o que precisamos, sem sermos submissas, né? Submissas no sentido de se anular, tá? E dentro da linguagem, dentro da CNV, né, o Marshall, ele costumava dizer que existe a linguagem chacal e a linguagem girafal. E aí eu deixo para vocês, né, o que vocês vão escolher fazer ou praticar daqui para frente na vida de vocês? Uma linguagem chacal, que o chacal é um lobo, né? É um lobo que age no instinto, que acusa, que ataca, que foge, que julga, então já vem, que quer mudar o outro, que quer controlar o outro, que quer punir o outro, que tem que ser do seu próprio jeito, e as motivações da girafa
na comunicação são ser autêntica, ser compassiva, né? Essa comunicação enriquece a vida, se conecta consigo mesma de forma responsável, né? A autorresponsabilidade traz para si o que é da sua responsabilidade, não fica jogando para o outro. A pessoa que normalmente tem essa linguagem do chacal, que é mais agressiva e tal, você pode ver que ela costuma culpabilizar os outros. É sempre a culpa de alguém. Nunca é a culpa dela. Ele nunca se responsabiliza, né? E aí, a CNV tem 4 componentes para a gente inserir aí nesse contexto das comunicações. Então, assim, tá, quero ser mais assertivo, então o que que eu faço daqui para frente? Tente, cada vez que você for formular uma frase, tiver num contexto de uma conversa, começar a colocar esses componentes na sua comunicação. Então, vamos por partes. Passo número 1, observação. O que é observação? Fazer uma observação sobre algo que está acontecendo no momento é diferente de você fazer juízo de valor sobre a mesma situação. Então, você olhar com distanciamento, analisar a situação, né, e observar o que está acontecendo, tentando ter essa conexão empática e se aproximar da situação, ao invés de colocar um juízo de valor, porque muitas vezes a gente observa já julgando, né? E aí, o passo número 2 é o sentimento. O que é o sentimento? Revele os seus sentimentos e não as suas opiniões. Muitas vezes a gente está numa conversa e quer e não está feliz com alguma coisa, ou você não está feliz com o seu parceiro, ou com seus filhos, enfim, e você não fala o que você está sentindo, né? Você vem com um juízo de valor e já fala uma opinião. Mas por que você não percebe o que você está sentindo naquele momento? Para se observar, né? Isso é muito a inteligência emocional. Como que você está se sentindo naquele momento, para você diferenciar os sentimentos das opiniões, né? E aí sim poder expressar suas opiniões nas conversas difíceis, que pode trazer mais problemas se você for colocar mais e mais opiniões nas conversas. Então, quanto mais você se abrir para deixar o outro, né, se vulnerabilizar, vamos dizer assim, né, para que o outro veja e saiba sobre o que você está sentindo, vai criar muito mais conexão do que repulsa, né? E o passo número 3 é a necessidade. Todos nós, seres humanos, temos necessidades universais que, né, estão por trás de cada emoção negativa que a gente tem. Então, por trás de cada emoção negativa tem uma necessidade universal não atendida. Eu até preparei um slide aqui para vocês verem quais são as principais necessidades humanas universais aí. Então, todo ser humano tem essa necessidade de ser amado, de ser protegido, de sentir-se seguro, né? De ter intimidade, de aprender, de cooperar socialmente. São várias as necessidades, né? E por trás de cada necessidade não atendida, então, se eu não estou me sentindo seguro, né? Logo, alguma emoção acontece. Se eu não estou me sentindo protegida, logo eu fico, provavelmente, triste, talvez, ou com medo. Se eu não estou me sentindo protegida, a emoção que pode gerar é o medo. Se eu não estou me sentindo amada, eu posso me sentir, né, triste. Se eu não estou me sentindo amada, enfim.
E aí eu também separei uma listinha aqui, só para vocês verem que existem muitas emoções relacionadas às nossas necessidades. Então, quando as nossas necessidades estão atendidas, a gente se sente calmo, relaxado. Então, você consegue nomear. É até legal andar com essa listinha, porque daí, quando você estiver pensando em alguma coisa assim, eu não sei o que está acontecendo, não sei por que eu estou irritada e tal. E aí você procura na lista e você consegue identificar alguma necessidade sua que não foi atendida, né? Então, quando estão atendidas, calmo, relaxado, conectado, descansado, renovado, feliz, alegre, animado, tem todas essas. E quando as necessidades não são atendidas, você fica com raiva, furioso, aborrecido, exausto, estafado, estafada, deprimida, triste. E vamos para o passo 4. Passo 4 é: faça solicitações claras e específicas em vez de demandas, ameaças ou intimidações. É muito diferente você fazer um pedido direto, né? Como, por exemplo, você pode lavar a louça para mim depois do jantar? Do que intimidar. Ah, se você não lavar a louça, eu não vou lavar sua roupa, né? É diferente uma ameaça, uma intimidação de uma solicitação clara. E aí, formule esses pedidos, não imposições, né? Porque as solicitações, elas são convites para que a outra pessoa atenda aquela necessidade que eu preciso. Então, eu tenho a necessidade de ter a minha roupa limpa. Eu quero que a minha roupa esteja limpa. O que que eu vou fazer? Eu vou falar. Você pode lavar a minha roupa amanhã? Porque eu não vou conseguir lavar, porque eu vou chegar muito tarde do trabalho, né? Qual é a minha necessidade? Que a roupa seja lavada. E quantas vezes a gente não fala as nossas necessidades, né? Não fala os nossos sentimentos. Então, para você fazer um pedido, né? O pedido, ele também não é a imposição. Então, para fazer um pedido, você precisa ser específico, você precisa dizer o que você quer, né? Diretamente, sem rodeios. Mas isso não significa que precisa ser agressivo. Já deu, a essa altura já deu para entender a diferença, né, de assertividade e agressividade. Então, por fim, a CNV, ela é essa ferramenta que ajuda a resolucionar conflitos, né, pois ela vai desarmando esses argumentos que podem inflamar e virar uma coisa muito maior. E a comunicação não violenta, ela faz isso, ela pode elevar a qualidade dos seus relacionamentos, né? E aguçar uma escuta atenciosa, criar conexões, cada vez mais baseadas no respeito, na empatia, na confiança. E eu trouxe esse conteúdo para vocês porque, falando da mulher do futuro, né, e nós somos, de novo, as mulheres do futuro, né, a gente precisa sempre estar antenado com o que está acontecendo no mundo, com que as transformações que estão acontecendo e quais são as competências que a gente tem que ter para estar diferenciada, tanto no mercado de trabalho, né, quanto nas nossas relações, enfim, nos ambientes que a gente quer frequentar. Então, o mundo está evoluindo muito rápido, e eu deixei aqui as 5 habilidades do profissional do futuro, porque são temas que estão bem em alta, e a inteligência emocional, a comunicação assertiva, ela vai ser cada vez mais exigida dentro dos ambientes corporativos, né? Porque além de saber inteligência artificial,
dados, né? Ter essa flexibilidade de adaptabilidade, aprendizado, pensamento crítico, coloquei 2 vezes ali, capacidade digital e cibersegurança, que são competências técnicas, né? A inteligência emocional e a comunicação assertiva, elas são habilidades, são soft skills. O que são as soft skills, né? São aquelas competências que são interpessoais, que são habilidades mais difíceis de se medir ou de se quantificar. Não é como dados, né, que você coloca lá, ou então as habilidades, as hard skills, que eles chamam, né, no mundo corporativo, são aquelas habilidades que você tem que ter a técnica, você tem que saber o que você faz, né, você tem que ser bom naquilo. E a inteligência emocional, ela vai ser cada vez mais exigida, né? O profissional que tiver a inteligência emocional, ele vai saber navegar as emoções e navegar nesses ambientes de conflitos, de adaptabilidade, de mudança o tempo todo. Como é que estamos até aqui? Eu nem sei quanto tempo já se passou, Raquel. Já A estamos no gente tempo? começou ali 8h10, né? São 8h50, 40 minutos a gente teve até agora. Até menos, Tá, talvez. Eu vou colocar aqui um vídeo para vocês. É um vídeo, ele não é tão curtinho, mas também não é tão longo. Tem uns 5 minutinhos, mais ou menos. E esse vídeo eu extraí ele de um curso que eu fiz chamado Curso Profissional Adaptável, né? Que foi ministrado com o Leandro Carnal. O Leandro Carnal, ele é um filósofo aí do nosso tempo, e é uma pessoa bem conhecida aí tanto nas mídias sociais, né, quanto nos meios de liderança também, e esse curso, eu consegui extrair um pedacinho da fala do Leandro Carnal. Quem conhece o Leandro Carnal sabe quanto isso aqui é precioso, gente, é precioso. Eu fiz um negócio para conseguir esse pedaço do vídeo que vocês não têm noção, mas eu consegui colocar aqui para vocês. Então, ele fala um pouquinho de como que era antigamente, como que são nas outras civilizações, né, nas outras sociedades, a questão cultural da gentileza, do respeito. Vamos ouvir. Eu vou compartilhar, só me fala, só que o som está um pouco baixinho. Tem que ficar prestando bem atenção para ouvir. Se estiver muito baixinho, você me avisa, tá, Raquel? E, por fim, a sensibilidade ao grupo é uma das maiores habilidades da liderança. Liderança implica inteligência emocional, e inteligência emocional da liderança implica consciência social. Eu sou capaz de observar, sou capaz de ver as reações das pessoas, não para dizer o que elas querem ouvir, mas para ser eficaz na minha comunicação. Isto é muito importante. E, finalmente, as minhas relações diretas, elas têm que ser significativas. A pior coisa é receber alguém no seu escritório, enquanto a pessoa fala, fica olhando no seu celular. A pior coisa é ter uma reunião com alguém e não prestar atenção, não olhar nos olhos quando for necessário, não reagir. A pior coisa é responder à comunicação com alheiamento, com silêncio ou com distração. Podemos perdoar quem discorde de nós. Gostamos de quem concorde. Talvez o imperdoável seja de quem nos ignore. Você não está concordando com o que eu estou dizendo e está contrapondo cada argumento meu com outro argumento. Perfeito. Você está me ouvindo, só que está respondendo negativamente. Isto eu consigo trabalhar. Mas ignorar talvez seja a forma mais agressiva de comunicação. A gente fala até em comunicação passivo-agressiva, essa é a forma mais agressiva de comunicação. E aí um dado que tem muita coisa para dizer. Gentileza era uma fórmula de etiqueta da corte. Gentileza era defendida por Castiglione, autor do clássico Cortesão, sobre a convivência na corte. Gentileza era defendida como um exercício aristocrático ou burguês de uma espécie de máscara social. Essa máscara social, que é a gentileza, era um princípio para você poder, por exemplo, conviver na corte e receber cargos, benefícios e assim por diante. Gentileza era vista como um exercício de falsidade, sorrindo quando você queria gritar. Na peça de Chauderot de Laclos, um romance de cartas chamado Ligações Perigosas, a pérfida madame diz que se educou para viver em sociedade, fincando um garfo na perna, com toda a força debaixo da mesa,
e sorrindo e dizendo palavras agradáveis. E esse exercício era, para Madame, um exercício de aprender a desvincular o que ela sentia do que ela dizia. Então ela pegava e dava uma garfada na coxa debaixo da perna e dizia, encantador esse jantar. E dava outra garfada, que lugar agradável. E dava outra garfada, seu vestido é maravilhoso. Ela estava treinando cinismo num grau hard. Estava treinando cinismo. A gentileza que nós estamos falando não é o treinamento de cinismo. A gentileza é um conceito muito forte em culturas como no Japão, como percepção do outro. Meu colega Clóvis de Barros Filho, ao analisar a gentileza japonesa em um livro, ele nota que nenhum avião no Japão a pessoa reclina a poltrona sem antes perguntar ao de trás se está bem. Uma prática que nós não temos no Brasil. A gente reclina e o que a pessoa tiver de água na sua mesinha ali atrás vai ser catapultado para isso. Por quê? A gentileza é a percepção de que eu não estou sozinho no mundo. A gentileza se multiplica por 4 palavras que indicam que eu sou falível e não estou sozinho. Por favor, me desculpe, com licença e muito obrigado. 4 expressões, não são só palavras. 4 expressões que digam por favor, porque eu não tenho obrigação nenhuma. Muito obrigado porque você fez algo. Com licença porque eu não existo sozinho no mundo. E finalmente, como eu erro, usa-se esse aparente erro, que é usar o pronome oblíquo no início da frase, que é o me desculpe. A gentileza não é um exercício de cinismo, a gentileza é um exercício de observação do outro. Estou levantando para pegar água, posso trazer para você? Eu percebo que a minha sede existe, mas que a sede do meu colega também existe. Posso ir e voltar só trazendo água para mim, não é um problema. Não há lei que me obrigue a trazer água. Mas se eu trouxer para outra pessoa, estou percebendo que é outra pessoa. E aqui está a primeira porta de contato de uma inteligência emocional. Eu percebo que você existe. E se eu percebi que você existe trazendo água para você, eu vou perceber que você existe no nosso diálogo na reunião. Por isso que a gentileza abre portas. A gentileza é algo que gera uma melhor empatia e comunicação. A gentileza de abrir a porta para alguém, de segurar o elevador para quem está chegando, a gentileza de perguntar por detrás se eu posso reclinar a poltrona, a gentileza de manifestar algum interesse, como é que está a sua mãe que estava doente, ela é um gesto de empatia, como tal, eu sinto junto com você, mas é também um gesto de comunicação. Por isso que a grosseria, principalmente a grosseria baseada na ignorância da existência do outro, ela dificulta a vida no mercado de trabalho. Ninguém quer ter reunião ou trabalhar com a grosseria. E qual é o problema da grosseria? Ela é sinceridade? Não. Alguém me diz uma ideia na reunião, estamos falando de mercado. Alguém na reunião diz, nós podemos falar, que ideia imbecil, sua anta, sua capivara. Quando eu digo isto, mesmo que a ideia seja ruim, às vezes elas são, eu estou dizendo que eu reajo com agressividade àquilo que não é o que eu quero ouvir. Mesmo que a ideia dada pelo Carlos na reunião seja ruim, a Ana que está do lado do Carlos, que tem uma ideia ótima, a Ana, ele falou, levou patada, eu vou ficar em silêncio. Qual o papel da gentileza na inteligência emocional? Ela faz com que mais gente se sinta encorajada a trazer sua contribuição. Um aluno me faz uma pergunta estúpida, ou até agressiva, ou até de teste, e eu digo, não vou admitir imbecilidade na minha aula. Ótimo, eu acabo de dizer para toda a turma que eu não vou admitir perguntas. E se eu não vou admitir perguntas, do ponto de vista da eficácia, minha aula fica comprometida. Porque eu não admito aquilo que caracteriza o progresso do conhecimento, que é a dúvida. Então, por mais irritante que seja uma pergunta, a gentileza da resposta, mesmo que a pergunta seja mal intencionada, e há perguntas em sala de aula mal intencionadas, eu vou estimular que outros bem intencionados possam trazer sua contribuição. Em sistemas em que não existe comunicação livre, e eu não me sinto livre o suficiente para expressar minha opinião, o sistema falha. Em um livro manifestava em determinado hospital que quando chega um paciente e o médico tem certeza que ele deve operar o rim esquerdo e a enfermeira diz, não, doutor, nós vimos os exames, é o rim direito, e o médico a recrimina porque ele é um médico e ela é uma humilde enfermeira e abre o rim errado. E a enfermeira estava certo. O hospital constata que a hierarquia nas comunicações e a vaidade, você não pode me falar nada porque você é um funcionário inferior a mim, ela prejudica o desempenho. Estes são os casos claros que a falta de inteligência emocional / gentileza atrapalha a vida de um paciente. Atrapalha o brainstorming, atrapalha o fluxo de ideias de uma reunião, atrapalha uma aula e atrapalha uma família. Quando eu invoco a grosseria, no sentido de que eu sou autoridade, eu vou dizer, ele só pode falar aquilo que eu concorde, então a minha recomendação, se eu fosse assessor da sua empresa, é não faça a reunião, tome todas as decisões sozinho, porque você é o líder, e eu sou o dono da empresa, então erga essa empresa ou afunde sozinho, não submeta outras pessoas à reunião, porque elas vão, nessa reunião, parar de trabalhar. Deixa. Aqui, pessoal, a gente não faz nada sozinho, né? Então, sempre precisamos uns dos outros, né? Então, seja no ambiente corporativo, seja no ambiente familiar. Eu vou pular aqui para o final, para a gente resumir, tá bom? Porque acabou que ficou um pouco longo esse vídeo. Mas depois, se vocês quiserem, eu tento compartilhar, tá bom? Só vou aqui para a última frase dele, que é sensacional. Incentive. Incentive as pessoas a emitirem sua opinião para que elas diminuam a chance de erro.
Então aqui está o papel da gentileza. E por que ele é importante para a inteligência emocional? E por que a inteligência emocional se torna um elemento definitivo para aumentar a eficácia da sua ação? Ambientes agressivos são ambientes onde raramente ou nunca eu vou poder ter acesso a opiniões diversas. Enfim, quem é que quer estar num ambiente agressivo, né? Então, vamos promover o ambiente que nós queremos estar também. E por fim, a sensibilidade. Porque falar com empatia começa dentro de cada uma de nós. E toda vez que você expressa os seus sentimentos, diz o que você precisa com clareza e com amor, você está dizendo ao mundo, às pessoas ao seu redor, que você merece ser ouvida, que você existe e que o que você sente importa e muito. E isso é amar de forma consciente. E amar sem se abandonar, sem se anular. Né? Falar o que você precisa. Falar o que você sente. Falar a sua necessidade. Eu trouxe aqui a roda das emoções, porque muitas vezes a gente sente e não sabe nomear. Então, eu uso muito a visualização da roda para nomear algum sentimento, quando necessário. Enfim, em um outro momento eu explico melhor essa roda, se vocês quiserem, e a gente pode fazer uma outra sessão. E tem um vídeo que eu vou mandar para a Raquel compartilhar com vocês no grupo, que é o Marshall Rosenberg, que é o criador da CNV, e só que esse vídeo aqui, ele tá em inglês, então eu não consigo passar ele aqui para vocês agora, então eu vou compartilhar o link, que daí pelo link no YouTube vocês conseguem ver a versão legendada. Watch what happens when a giraffe and a E é isso por hoje. Espero que vocês tenha conectado com vocês, com o momento de vocês. Se tiverem alguma dúvida em relação ao tipo de comunicação, enfim, qualquer coisa que falamos aqui, vamos debater, vamos conversar, e podem me mandar mensagem, a gente marca um bate-papo, enfim, vou adorar conhecer cada uma de vocês. Muito obrigada.